Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Macas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos lá? Vamos falar um pouco mais sobre obsessão, né? Nesse vídeo de hoje, como eu prometi no vídeo passado, a gente vai falar aí sobre possessão, tá? Porque no vídeo passado, na questão 241, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. Aqui, na questão 241, Kardec disse assim, sobre possessão. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima, né? Chegava até dominar mesmo aí o corpo da vítima. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação, né? Por dois motivos. Deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas um constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Isso ele disse na questão 241, tá? E aí, gente, eu fui buscar na Revista Espírita, porque eu já tinha estudado sobre isso, né? E eu já vi vários casos complicados dentro da Umbanda também, né? Então, eu fui buscar isso, né? Na Revista Espírita, que eu sabia que tinha lá. E aí, achei na Revista Espírita de... Deixa eu pegar aqui. Na Revista Espírita de 1863, tá? A seguinte citação de Kardec. Revista Espírita, gente, eu tenho algumas aqui. Eu tenho algumas aqui, ó. Algumas. Não tenho muitas, tá? Mas eu tenho algumas. Tem uma aqui específico falando só de obsessão, né? Revista Espírita são vários catálogos, né? Elas vão correndo aí todos os nomes aí. Mas essa daqui são mínimo, é muito pouco, são várias, né? Então, olha, a Revista Espírita, de 1863, ele fala o seguinte: a retomada do termo tinha uma razão, e Kardec é bem incisivo na sua opinião, na Revista Espírita, sobre os mesmos processos de Morzine. Era uma outra região aí. Eu não sei se fala dessa forma, tá, gente? Estou falando do jeito que escreve, de Morzine, que certamente o impressionaram. Vamos ver se eu acho aqui o que aconteceu com os processos de Morzine. Se ele vai citar aqui. Deixa eu ver. Não. Em 1862, na Revista Espírita de 1862, né, ele ainda fala um pouco sobre essa questão também. Ele fala, momentaneamente, temos a impressão de que estariam respondidas nas indagações formuladas na inicial. Mas, apesar dessas considerações, o termo possessão reaparece na Revista Espírita de 1862. E ele diz assim, ninguém ignora que quando o Cristo, nosso muito amado mestre, encarnou-se na Judéia, sob os traços do carpinteiro Jesus, aquela região havia sido invadida por legiões de maus espíritos, que pela possessão, como hoje, se apoderavam das classes sociais mais ignorantes, dos espíritos encarnados mais fracos e menos adiantados, reticências. Aí pula. É preciso lembrar de que os cientistas, os médicos do século de Augusto,
trataram conforme os processos hipocráticos os infelizes possessos da Palestina, e que toda a sua ciência esbarrou ante esse poder desconhecido. É uma citação de Erasto, tá? Na Revista Espírita aí. E aí ele fala abaixo, olha, na mesma revista e no mesmo ano, né, Kardec, nos estudos sobre os processos de Morzine, apresenta a seguinte consideração: o paradoxismo da subjugação é geralmente chamado de possessão. Aí ele já começa a mudar, né? E aí vamos ver o que ele vai falar sobre os processos de Morzine, que certamente o impressionaram e influíram na mudança de conceituação sobre possessão. E aí já está modificando, já não vai mais significar subjugação, tá? E valeram-se 12 citações no índice remissivo da Revista Espírita de 1862, 1863, 1864, 1865 e 1868. Então, levando-se em consideração que são 12 meses, a cada mês saía uma revista espírita, a cada mês. Então, em 1862, 12 revistas, 1863, mais 12, e assim sucessivamente, né? E aí vamos ver o que tem escrito aí. Ele disse, além de outros estudos na mesma revista, como, por exemplo, quando analisa um caso de possessão. Vamos ver, se não vejamos. Vamos lá, ó. Termos ditos, deixa eu até tomar um pouco de água, gente, porque é muita explicação, né? A boca seca. Ó, temos dito que não havia possessos, no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Voltamos a esta asserção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Reticências, aí mudou o assunto. Não vendo senão o efeito e não remontando a causa, eis porque todos os obsedados, subjugados e possessos passam por loucos. Reticências, pulou o assunto. Eis um primeiro fato que o prova e apresenta o fenômeno em toda a sua simplicidade. Reticências. E aí, entre parênteses, o senhor Charles declarou que, querendo conversar com o seu velho amigo, aproveitava o momento em que o espírito da senhora A. Reticências, a sonâmbula, estava afastado do corpo para tomar-lhe o lugar. Reticências. Mudou, acho que de assunto. Eis algumas de suas perguntas. Vamos lá, vamos ver, ó. Já que tomastes posse do corpo da senhora A, poderíeis nele ficar? Não, mas vontade não me falta, o espírito respondeu. Por que não podeis? Porque seu espírito está sempre ligado ao seu corpo. Ah, se eu pudesse romper esse laço, eu pregaria uma peça. Então, quer dizer, por conta do cordão de prata, por conta do ligamento que liga o corpo ao espírito, o obsessor não pode se vincular a um corpo totalmente. Ele não pode tomar posse daquele corpo totalmente, a não ser de forma parcial, né? Então, quando a gente vê uma sessão de transporte cortando um pouco o elo do obsediado com o obsessor, ele tem que ser feito devagar, né? Como eu disse no vídeo passado, porque senão isso pode causar uma ruptura muito abrupta e fazer mal, tanto para o obsessor, mas também para o encarnado, né? Então, ele falou que se não fosse esse cordão, ele estaria pegando uma peça. E aí vamos continuar. O que faz durante esse tempo o espírito da senhora A? O tempo que o espírito está ali, né? Comandando o corpo dela ali, temporariamente. Está aqui ao meu lado. Olha-me e ri, vendo-me em suas vestes,
Então, quer dizer, o corpo está ali, vê, né, é o outro espírito ali com as vestes, mas, né, não pode fazer nada. E o senhor Charles, reticências, era pouco adiantado como espírito, mas naturalmente bom e benevolente, apoderando-se do corpo da senhora A. Não tinha qualquer intenção má. Assim, aquela senhora nada sofria com a situação, a que se prestava de boa vontade. Então, assim, aquilo foi como se fosse um teste. A senhora A era sonâmbula, né? Então, o espírito estava ali, mas não para tomar posse daquele corpo totalmente, né? É como se a gente pode dizer que era um estudo, uma ciência, eles estavam estudando a situação. Aqui, a possessão é evidente e ressalta ainda melhor dos detalhes, que seria longo enumerar. Mas é uma possessão inocente e sem inconvenientes, então não está tendo um processo obsessivo, está tendo só uma possessão, né? Temporária. Na mesma página, no entanto, Kardec descreve um caso de possessão da senhora Júlia, agora dirigida por um espírito malévolo e mal intencionado. Vamos ver. Há cerca de 6 meses, tornou-se presa de crises de um caráter estranho, que sempre corriam no estado sonambúlico. Sempre ocorria quando ela estava no estado de sonambulismo, né? Que, de certo modo, se tornara seu estado normal. Torcia-se, rolava pelo chão, como se debatesse em luta com alguém que a quisesse estrangular. E, com efeito, apresentava todos os sintomas do estrangulamento. Acabava vencendo esse ser fantástico, tomava-o pelos cabelos, derrubava-o a sopapos, né, com injúrias e imprecações, apostrofando-o, isso eu nem sei o que quer dizer, deixa eu procurar aqui, gente, apostrofando-o, deixa eu ver. A expressão apostrofando refere-se ao ato de dirigir uma palavra diretamente a alguém, geralmente para expressar um chamado ou uma interpelação. O verbo apostrofar é sinônimo de esconjurar e é utilizado para indicar que a palavra é dirigida a alguém de forma direta e enfática, né? Então, é como se estivesse conjurando ali, né? Então, vamos voltar. Então, apostrofando incessantemente com o nome de Fredegunda, infame, regente, rainha impúdica, criatura vil e manchada por todos os crimes, etc. Pisoteava como se a calcasse aos pés com raiva, arrancando-lhe as vestes. Coisa bizarra, tomando-se ela própria por Fredegunda, dando em si própria redobrados golpes nos braços, no peito, no rosto, dizendo: toma, toma, é bastante, infame Fredegunda. Queres me sufocar, mas não conseguirás. Queres meter-se em minha caixa, mas eu te expulsarei. Minha caixa era o termo que se servia para designar o próprio corpo. Nossa, é bem forte, né, gente? Reticências. Um dia, para livrar-se de sua adversária, tomou de uma faca e vibrou contra si mesma, mas foi socorrida a tempo de evitar-se um acidente. Vemos aí a luta de dois espíritos pelo mesmo corpo. Este espírito Fredegunda foi posteriormente evocado em sessões mediúnicas e convertido ao bem. Graças a Deus, né, gente? Mas, voltando aos processos de Morzine, diz Kardec, referindo-se ao perispírito. Pela natureza fluídica, a expansiva do espírito, o espírito atinge o indivíduo sobre o qual quer agir. Rodeia-o, envolve-o, penetra-o e o magnetiza. Reticências. Como se vê
isto é, inteiramente independente da faculdade mediúnica. Estes últimos, sobretudo, os processos do tempo de Cristo, apresentam notável analogia com os de Morzine. Na mesma revista e no mesmo ano, selecionamos e pensamos para dimensionarmos a extensão daquela possessão coletiva. Os primeiros casos da epidemia de Morzine já se declararam em março de 1857 e em 1861 atingiram um máximo de 120. O caráter dominante destes momentos terríveis é o de ódio a Deus e a tudo quanto a ele se refere. Então, a gente ficaria falando aqui, olha, durante um bom tempo, sobre possessão. E Kardec viu que existia realmente. Então, a gente vendo aqui nesse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da obsessão simples, fascinação, subjugação, e a gente pode incluir agora possessão, tá? Que é esse o vídeo que a gente está falando sobre ele agora, sobre a possessão. Então, gente, a possessão, quando se atinge o estado de possessão, já se passou por subjugação, já está em possessão, quando se atinge esse estado, o espírito ele está de uma forma muito mais, se for um espírito malévolo, a situação já é muito mais difícil, né? Então, assim, é muito importante que todos consigam aí ver logo no início, sabe, nos processos iniciais e ir cortando. Nós que somos umbandistas, os candomblecistas, os espíritas, que têm aí esse conhecimento do plano espiritual, nós podemos lutar contra isso em nós e ajudar todos aqueles que procuram o tempo religioso que a gente está, seja o terreiro, o barracão, o centro espírita. Cada um que procurar a agremiação religiosa ao qual a gente serve, né, como um servidor de Oxalá, que a gente possa abrir o coração e auxiliá-lo. Se não puder ser presencialmente, que dentro dessas casas a gente possa estar intercedendo por essas pessoas. E tenho certeza que quando for fazer oferendas, né, no caso da Umbanda e do Candomblé, for fazer oferenda na natureza, né, coloque o nome dessas pessoas na oferenda, para que essas pessoas possam ter aí, né, as suas vidas, né, direcionadas também por espíritos de luz, podendo serem auxiliadas, né, porque existem casos, como eu disse no vídeo passado, que somente no ponto de força se resolve. Porque se tiver proteção espiritual à magia negra, pode respingar em todo mundo. Como eu já disse para vocês em vários vídeos aqui no canal, a minha mãe, quando sofreu um processo, né, de magia negra, de feitiçaria pesada, ela foi em vários terreiros, só o meu tio não ia conseguir resolver. Então, os guias falaram, o Preto Velho, o boiadeiro do meu tio, né, os baianos, falaram que a minha mãe precisava passar por 7 terreiros. Nesses 7 terreiros a minha mãe passou, minha mãe não conseguia nem andar, gente. E foi muito difícil para ela melhorar. Mas de todos esses terreiros foram morrendo pessoas. Porque a magia tinha proteção. E aí respingou em muita gente. Foram desencarnando pessoas. Logo após que minha mãe passava por aquele terreiro. Entendeu? Acabou que depois meu tio terminou fazendo algumas oferendas na mata para acabar de fazer toda essa limpeza, né? Então, assim, tem que se ter muito cuidado. Em se tratando de Umbanda, em se tratando de Candomblé, em se tratando do equívoco, né, do espírito encarnado ou desencarnado em querer praticar o mal ao seu próximo, a gente tem que estar alerta. Então, tome cuidado, né? Se você acabou de abrir, né, o seu centro espírita agora, o seu terreiro de Umbanda, o seu barracão agora, e ainda falta um pouco de experiência, né? A Casa de Oração tem só 7 anos de existência. Na verdade, fez 8, né? Se eu não me engano, fez 8. Vai fazer 8 esse ano, me parece. Então, assim,
A gente fez 7 anos, o ano passado, dia 26, e esse ano a gente vai fazer 8 anos, em 26 de setembro. Então, a gente tem pouco tempo, mas eu venho de Umbanda desde que eu me entendo por gente, né? Então, assim, eu tenho uma experiência de muita coisa que eu e minha mãe a gente já viveu junto com meu tio. Então, eu posso dizer com sinceridade, depois de estudar tanto, depois que eu conheci o Espiritismo, estudar tanto a doutrina espírita, tenho muito ainda a estudar. Estudar a Umbanda, tem muita coisa para estudar ainda, mas já consigo entender, gente. Já consigo entender toda a prática, toda a teoria que eu fui adquirindo esse tempo todo, ainda vou adquirir mais, porque estudar é até a gente ir para o plano espiritual, e lá ainda continua o estudo. Então, assim, eu dou para te dizer que não desfaça uma feitiçaria dentro do terreiro, uma feitiçaria pesada dentro do seu terreiro, não faça isso. Porque você não sabe se tem uma proteção ali. Ah, mas o guia isso, o guia aquilo, às vezes pode estar acontecendo um desejo muito forte do próprio médium de querer ajudar. E aí a invigilância toma conta. Então existem coisas que são ali exclusivamente para os pontos de força. Principalmente a mata. A mata é um ponto de força completo. Se tem água, a mata, tem pedreira, sabe? E vamos lembrar que a mata era o cemitério natural dos índios, né? Dos indígenas, dos escravizados, né? Então, lógico que a gente consegue perceber que é um dos pontos de forças mais completos. A mata, o mar, né? A Calunga Grande, né? É o mar. Então, assim, a Calunga Pequena, né, que é o cemitério criado pelo homem, né, é um ponto de força de Obaloaê, de Paiumulu, né, mas é um ponto de força artificial que é muito usado. Mas, vem cá, tem Obaloaê na praia, sabe? Naquela areia úmida entre o mar e a areia seca. Ali tem força de Paiumulu, tem a força de Paiumulu ali também, né, na terra, depois da areia seca, né? Então, assim, são pontos de forças completos. Você faz uma gira na praia, você faz uma gira completa, uma gira na mata, você faz uma gira completa, você faz uma limpeza completa, um banho de mar com uma oferenda, você faz uma limpeza, você quebra uma magia negra, uma feitiçaria pesada, né? Então, estude mais e aproveite desse conhecimento. Tome cuidado com sua casa de axé que você acabou de montar, que você acabou de abrir, né? Tome cuidado, resguarde os médios que trabalham com você, né? Os cambones, os ogãs, resguarde a segurança de todos, inclusive a sua, né? Faz muito bem a gente cada vez mais lançar mão, né? Dessa ferramenta maravilhosa que os sagrados orixás colocaram na nossa mão, que são os pontos de força. É a passagem direta, sabe? Com eles, está ali no ponto de força. Né? Os elementais, né? Está tudo ali. Então, que a gente possa agir da forma correta, né? Por mais que sua casa tenha assentamento, tem coisas que pessoas fazem de uma forma tão fechada que quando aquilo é rompido, explode como uma bomba e repercute em muita gente. Então é isso, gente. Vamos estudando mais aí sobre possessão, vão aí na Revista Espírita, todas elas que eu citei aí para vocês, né? Volta aí atrás no vídeo, dá uma olhada, né? De 1862 a 1168 tem citação aí sobre possessão. Estudem mais sobre isso. E no próximo vídeo a gente vai falar causas da possessão, tá bom? Então é isso. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Manhã Sã nos direcione. Axé.